Vamos lá. Meio de contraste utilizado na tomografia. Via de regra, o meio de contraste que se utiliza sempre na tomografia é o meio de contraste iodado. Esse meio de contraste iodado, ele tem algumas características que o tornam altamente denso, entre elas a composição e a forma que as moléculas permanecem juntas. Ele tem uma alta osmolaridade. O que é osmolaridade? É você ter um determinado número de partículas dentro de um volume, dentro de um líquido. Então, quanto mais moléculas eu tenho, maior vai ser a osmolaridade do produto. Se eu tenho uma osmolaridade alta, ele vai ter muitas partículas e essa quantidade alta de partículas lhe dá uma alta densidade e ele vai ser facilmente visto no exame radiográfico. Daí a você ter uma ampla gama de uso. Você pode usar o meio de contraste iodado para angiografias, onde tu vai fazer o estudo do vaso. Tu pode usar o meio de contraste iodado para ressaltar ou diferenciar alguma estrutura, percebendo aí se ela é hipercaptante ou capta pouco contraste durante o metabolismo. Se você tiver alguma suspeita de tumoração, você pode utilizar um meio de contraste para verificar a vascularização dessa massa. Então, a aplicabilidade desse meio de contraste é muito alta. Processos infecciosos você vai utilizar. Funcionamento glandular você vai utilizar. Então, a gente tem uma série de aplicações para o meio de contraste iodado. Por isso que ele é tão importante. E a gente tem que fazer uma ressalva, porque o meio de contraste iodado ele tem probabilidade de ter reações negativas, que é o caso da gente ter a reação alérgica ao meio de contraste. Essa reação alérgica vai ser feita em escalas e tem alguns pontos que são chave para isso. A gente precisa identificar com clareza. Por conta disso, eu tenho necessidade de ter um autocontrole dentro dessa utilização do meio de contraste. Eu tenho que ter atenção à espessura do acesso venoso, eu tenho que ter cuidado da velocidade com que esse acesso venoso vai ser utilizado. Então, se eu estiver utilizando um acesso que não é tão calibroso, eu não posso ter uma infusão tão rápida, eu tenho que ter uma infusão um pouco mais lenta, e isso prejudica um pouco a imagem, mas é melhor você ter uma imagem um pouco prejudicada do que você ter um problema maior de extravasamento, por exemplo. Tem os locais próprios para a função do meio de contraste, e a gente vai ter essa relação do meio de contraste com o delay, em que você observa o tempo em que ele iniciou a injeção do meio de contraste, até que esse meio de contraste chegue à região que você tem interesse de estudo, e você utiliza a radiação ionizante para mostrar o meio de contraste destacado nas suas imagens. Se eu entrar com o meio de contraste antes desse horário, esse meio de contraste não vai aparecer na minha imagem. Se eu entrar depois, esse meio de contraste já começa a ser liberado da circulação e já começa a ser excretado. Então eu tenho que ter atenção a esses times aí para não perder qualidade de imagem enquanto estou fazendo minha demonstração. A gente sabe que existem sempre exceções às regras. E no caso da exceção à regra ao meio de contraste iodado, a gente tem duas que podem ser utilizadas com clareza, que é o sulfato de bário em gel. Esse sim pode ser usado na tomografia. E via de regra ele é por injeção oral e é o indicado, a regra é essa, ele é indicado para trato gastrointestinal. Então eu vou mostrar aí as vísceras ocas e vou mostrar tudo que está relacionado ao trato, ao trânsito, ao processo digestivo. Se eu estou utilizando dentro do processo digestivo, então a gente vai abordar estômago, a passagem pilórica, o estômago nas suas 3 fases, vai mostrar como é que ele transita pelo intestino grosso, pelo intestino delgado,
E, em alguns casos de ter necessidade disso, a gente pode utilizar um meio de contraste, que é o polietileno glicol, que ele tem uma demora de absorção maior. Ele passa mais tempo ligado à mucosa do intestino grosso, especificamente. É muito utilizado no caso de doenças autoimunes, como a doença de Crohn, que tem inflamações recorrentes desse trato do intestino grosso. E essa sequência repetitiva de irritabilidade da mucosa gera processo infeccioso e a gente precisa fazer um estudo disso para dar uma posição mais certa. Então, existem sim exceções, existem algumas outras formas de se utilizar o meio de contraste que não o meio de contraste iodado convencional. Convencional, porque ele, via de regra, é o meio de contraste que é usado em todos os pontos da tomografia computadorizada. A gente pode utilizar o meio de contraste iodado via venosa, via oral, via retal, intratecal, pode utilizar ele nas articulações. Então, ele tem uma vasta possibilidade de uso. Daí, ele ser o meio de contraste eletivo em situações gerais. Esses meios de contraste são substâncias radiodensas e são capazes aí de captar a radiação ionizante. Ele vai barrar essa radiação e atenuá-la de forma que, quando ela chega ao detector, ela está reduzida em intensidade. Então, esse padrão de redução é que me dá a diferenciação do tecido anterior. Geralmente, você tem uma fase anterior à injeção do meio de contraste, justamente para que eu possa fazer a diferenciação em quanto de meio de contraste foi absorvido, quanto de meio de contraste foi para a vascularização, quanto impregnou de meio de contraste aquele tecido que você quer fazer o estudo. E isso, essa gama de opções, te dá um leque de informações muito amplo para que você possa facilitar o teu radiodiagnóstico. O meio de contraste, ele é essencial quando a gente trata de estudo venoso, estudo vascular, seja ele arterial ou venoso. Quando eu falo estudo venoso é porque a gente tem, por via de regra, a injeção do meio de contraste em veia periférica. Normalmente no anticúbito braquial, que no antebraço, essa região em que você tem o próximo aqui ao rádio. Pode utilizar também o radial em alguns casos. E normalmente o que a gente vê na prática é que se utiliza mais o lado direito, por questão de facilidade de acesso mesmo. Mas se o paciente tiver alguma objeção a usar o braço direito e preferir o esquerdo, não tem problema, usa o braço esquerdo. Tá? Eu necessitaria aí que eu tivesse um meio de contraste ideal, que não trouxesse nenhum tipo de reação alérgica ao paciente, não pudesse provocar nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de contratempo, e que me desse uma qualidade de imagem em excelência, me proporcionasse essa diferenciação com muita clareza. Além de ser muito claro, muito objetivo a imagem, eu não poderia ter nenhum tipo de reação adversa. Esse é o meu plano ideal. A gente sabe que esse ideal não existe ainda. Então, é fundamental aí que a gente se atente às possibilidades de indicação desse meio de contraste. Se ele tem realmente necessidade de uso e para não passar despercebido quando o uso for indicativo de um melhor diagnóstico, uma melhor observação da minha região de estudo. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Essa decisão de tomada, se usa o meio de contraste ou não, durante o exame, em regra, fica a cargo do operador do tomógrafo. Ele vai ver as imagens
E em encontrando alguma coisa que traga esses indicativos, na rotina clínica, diga-se assim, quem decide se injeta ou não o meio de contraste é quem está fazendo o exame, é o técnico que está lá operando a máquina. Em alguns casos específicos, ele já vem descrito no pedido médico, com o meio de contraste. E aí você já não tem mais nem essa flexibilização de decisão, já vai logo fazer. Então é fundamental que a gente esteja atento a estas indicações. Quais são os casos que pedem a utilização do meio de contraste? Por que eu repito a questão do meio de contraste? Meio de contraste. Para que a gente, aos poucos, se liberte daquele jargão de utilizar, é só o contraste. Contraste em imagem radiográfica é a diferença entre os tons de preto e branco. É isso que eu chamo de contraste. Então, para que não se misturem as coisas, eu faço essa observação e tomo essa perspectiva de que o meio de contraste é um artifício farmacoquímico que eu utilizo injetando no meu paciente por várias opções viáveis para que essa injeção do meio de contraste, essa inserção deste artifício me promova uma melhora de diagnóstico, uma melhora de resultado na hora de definição patológica, por exemplo. É importantíssimo a gente ter essa percepção da necessidade do uso do meio de contraste. A gente sabe que isso não é um ponto ideal, ainda não foi atingido nesses primeiros momentos a futuros, acredito que ainda nem é tangível. Porque ainda que você tenha viabilidade de produção, talvez não tenha viabilidade comercial. E o custo de utilização se torna tão alto que se torna inviável. A gente tem alguns que são mais próximos disso, e a gente vai classificá-los para que isso nos facilite a tomada de decisão em que meio de contraste utilizar e em que caso usar ou não. A gente tem que lembrar que se esse meio de contraste trouxer mais prejuízo do que benefício, não vale a pena ser utilizado. É daí a necessidade de que o técnico que realiza os exames de tomografia saiba optar entre os meios de contraste que estão disponíveis no seu cartel de opções. A gente tem, por exemplo, alguns serviços que têm mais de um tipo de meio de contraste iodado disponível para uso. Eu cito um exemplo de um determinado hospital que tinha duas conjecturas, duas formulações para uso do meio de contraste. Se o paciente não tinha histórico alérgico, se o paciente é um paciente eletivo, que gozava de homeostase e não tinha nenhum histórico de reação alérgica, que atendia a todos os padrões normais de bem-estar. E o que ele sentia eram algumas coisas, alguns contratempos leves, alguns incômodos, como, por exemplo, uma persistência em dor de cabeça. Eu utilizava um paciente jovem, um paciente saudável, um determinado tipo de meio de contraste, que era o meio de contraste iônico, normalmente monômero. Quando eu tinha um paciente que era recém-nascido, ou que esse paciente era de uma idade muito avançada, que é o que a gente chama esses dois pontos de extremos de idade, ou ele é muito jovem ou ele é muito velho, esses extremos de idade, a gente faz uma ressalva que tem que ter um tratamento diferenciado quando trata-se do uso do meio de contraste, e nestes casos a gente utilizaria um meio de contraste não iônico dímero. Então, nestas situações, a gente toma decisões diferentes na hora de utilizar o meio de contraste. Só para você ter uma percepção aí de que possibilidades a gente tem dessa utilização. Eu tenho que ter ainda o máximo de informações ao meu paciente, daí a necessidade de uma anamnese muito bem realizada,
para saber se ele está apto a utilizar o meio de contraste ou se eu tenho um risco severo de efeito colateral. Se eu tenho esse risco aumentado, torna-se praticamente inviável a utilização do meio de contraste como a gente utiliza na rotina. Aí eu faço ressalvas para ver se há necessidade real da utilização do meio de contraste, se há necessidade, e já houve, por exemplo, casos anteriores de reação ao meio de contraste, utilizar formas profiláticas de que esse meio de contraste não traga prejuízo à saúde do paciente, e aí você vai utilizar uma rotina em que esse meio de contraste vai ter todo um preparo para que seja injetado no paciente. E aí você, na hora de fazer isso, faz acompanhado ainda de uma equipe multiprofissional que está ali do lado para te apoiar. Às vezes vem um médico, vem a enfermeira e ficam ali a postos, um arqueiro ali, se ele tiver uma reação alérgica, está todo mundo no ponto para atendimento rápido. E aí resolve rapidamente o caso da reação. Porque a reação alérgica no contraste, ela entra em um processo evolutivo em que ela pode subir de níveis de degradação até que o paciente pode, em alguns casos, vir a óbito. E paciente em óbito nunca é uma situação que a gente deseja para o dia a dia da nossa rotina. Se fosse para ser assim, não precisaria nem estar fazendo exame. Uma hora ia falecer. Então, não é isso que a gente busca. O que a gente busca é trazer qualidade diagnóstica ao paciente. E essa qualidade, um dos pontos, é a observância da correta utilização do meio de contraste iodado. Eu tenho que aí acentuar a diferença de densidade quando eu utilizo esse meio de contraste em estruturas que são muito similares, muito próximas de valores de densidade, como, por exemplo, a diferenciação entre o vaso venoso, que recebe meio de contraste, e lateralmente a ele, um vaso linfático que não tem captação. Eu vejo um vaso, tenho dúvida se esse vaso é linfático ou é uma vascularização que tem aporte sanguíneo, e o que eu faço? Injeto meio de contraste, que o meio de contraste vai se misturar à circulação sanguínea, e aí ele vai aparecer nesta vascularização e me sanar essa dúvida. Para isso, eu tenho que ter meios de contraste que tenham um mínimo de toxicidade. Essa toxicidade é a capacidade que o medicamento meio de contraste tem de gerar lesão ao paciente. A gente tem que ter na mente que o meio de contraste ele é um artifício de imagem, um artifício radiográfico, sim, mas que ele é um medicamento e, como todo medicamento, está passível de prescrição médica para ser utilizado. Então, o médico tem que te dizer, nem que seja em protocolos a serem seguidos e entrar em uma sequência de que paciente se enquadrou em determinada situação é indicativo de meio de contraste que você faz. Então, essa toxicidade vai ter que ser observada em uma escala de possíveis eventos e monitorar para que seja o mínimo possível de eventos negativos. Outro ponto-chave para que o meu meio de contraste seja de excelência é que esse meio de contraste seja facilmente excretado. Quanto mais tempo ele passa dentro da corrente sanguínea, maior a possibilidade de provocar, por exemplo, uma reação anafilática. Porque ele demorou a ser excretado. Maior a probabilidade aí de provocar uma lesão de pelve ou cálice renal. Porque o meio de contraste iodado é nocivo à parte glomerular do rim. Então, se eu tenho um meio de contraste que está me trazendo lesão a meu sistema excretor, esse meio de contraste não é saudável para mim. Por exemplo, pacientes que são
renais crônicos, que precisam passar por uma filtração de hemodiálise recorrentemente. Se eu tenho um caso desse tipo, eu tenho que tomar providências para que imediatamente a aplicação do meio de contraste e a obtenção das imagens da maneira que é necessária, esse paciente saia dali da minha sala de exame já para a hemodiálise, para retirar esse meio de contraste. Quanto menos tempo ele passa, menor a severidade dos danos. E não adianta nada ele ser excretado facilmente, não produzir dano ao tecido do cálice renal, por exemplo, por ter baixa toxicidade, e ele não ter uma atenuação satisfatória do meio de contraste. É por isso que cada meio de contraste tem um valor específico de osmolaridade para que a gente possa trabalhar essa percepção dele na imagem. A citar, por exemplo, o meio de contraste iodado utilizado lá na hemodinâmica, ele precisa ser mais denso ainda que o meio de contraste utilizado na tomografia, já que a tomografia tem melhor percepção de imagem. Isso é importantíssimo para que a gente tome várias decisões entre escolhas de meio de contraste. A gente pode utilizar ainda uma expressão que é definitiva para o meio de contraste iodado, que é meio de contraste ser um meio de contraste positivo quando iodado. A gente não tem só o iodo como meio de contraste. O próprio ar presente nos pulmões é um meio de contraste negativo, mas que me auxilia no diagnóstico. Se eu pego uma imagem do meu pulmão e ele está lá todo pretinho, é porque ele tem mais ar, e por ele ter mais ar do que tecido, ele vai passar mais facilmente o meio de contraste, a radiação X. Já se eu utilizo um meio de contraste positivo, ele vai barrar a radiação X. Se eu tenho, no caso, como eletivo, como método mais comum, mais corriqueiro, a percepção de diferenças de densidades pela presença do meio de contraste negativo, que é o ar lá nos pulmões, por exemplo, se em vez de meu pulmão lá no alvéolo está cheio de ar e ele estiver cheio de mucosa, cheio de um muco espesso, por exemplo, ele vai reduzir a passagem da radiação. Ele vai ter menor transparência à radiação X. E se ele barra essa radiação X, eu tenho que ter essa percepção de diferença de densidades por conta do meio de contraste negativo, que é o ar, ter menos presença em pacientes que têm essa captação e esse preenchimento do alvéolo comum. Essa é uma questão de facilitar o delineamento. Então, a gente tem meios de contraste que são positivos e meios de contraste que são negativos. Os meios de contraste positivos vão aparecer de forma esbranquiçada na imagem por ter alta densidade. Os meios de contraste negativo vão aparecer tendendo mais aos tons de escuro, tons pretos e cinza escuro, por conta que ele tem menor densidade e passa mais radiação X. Daí o escurecimento. Então, se eu estou trabalhando com essa minha diferenciação, o meio de contraste, tanto positivo como negativo, tem que me auxiliar a determinar e delimitar as regiões de diferentes densidades dentro do meu estudo. A função do meio de contraste é essa, proporcionar diferenciação na hora do estudo de determinado tecido. Esse sulfato de bário em gel, que a gente falou há pouco, ele pode ser administrado tanto por via oral como por via retal. Tá? Na TC, o sulfato de bário que não seja em gel, ele não é indicado para o diagnóstico em tomografia computadorizada. É tão tal que a gente tem que respeitar isso. E se eu tenho um paciente, que é comum essa rotina do Piauí, que veio para fazer uma tomografia, fazer um raio-x e fazer
neste raio-x, um exame de radiografias contrastados no meio de contraste. Ele vai, por exemplo, fazer uma imagem de refluxo. E aí ele ingere o meio de contraste sulfato de bário. Enquanto ele não expelir esse meio de contraste pelo corpo, fica inviável a aquisição de imagem por tomografia, por exemplo. Porque o contraste entre as imagens vai ser prejudicado, já que o sulfato de bário vai estar presente. E ele pode dar falsos positivos para o aumento de densidade. E não é o que a gente busca. A gente precisa de imagens que sejam exatas. Sem contar que a gente lembrou um pouquinho na aula passada, materiais que têm uma alta densidade provocam um artefato e a gente trata muito parecidamente com o artefato do strike, por conta da alta densidade daquele meio de contraste que está lá no corpo. Então, dessa forma, ele se torna inviável para o estudo pós-injeção, ingerir esse sulfato de bário. Se eu tiver suspeita de perfuração de víscera oca, estômago, intestino, esse sulfato de bário ele é contraindicado de forma absoluta. Nestes casos, ele é contraindicado. Você vai encontrar algumas literaturas que o meio de contraste pode ser, por exemplo, aspirado para percepção de alguns estudos do tórax. Até pode, mas o que a gente está vendo aqui é a utilização dele para o estudo de trânsito gastrointestinal. Ele vai gerar artefato. Então, não tem por que usar o sulfato de bário antes de uma varredura com uma tomografia computadorizada. Né? Outro meio de contraste negativo que vem sendo bastante utilizado, por ele ser hipodenso, é a água. Faz a ingestão de água, sem nada dentro, sem nenhuma diluição, para que ele faça a diferenciação das bordas, por exemplo, das alças intestinais, para quem tem, por exemplo, constipação e está fazendo um estudo para acelerar esse processo. Ver bem como é que fica a questão da peristalse. Né? Quando eu vou utilizar para ver movimentação, até que tudo bem. Mas em alguns casos eu preciso estudar anatomicamente. Então, quanto menor for o índice de movimentação das estruturas, melhor vai ser a minha imagem. Então, eu posso utilizar também o artifício do buscopan composto para dar uma relaxada na musculatura da parede abdominal e reduzir o movimento de peristalse. Também te ajuda muito na aquisição de imagens com mais clareza. Como a gente disse há pouco tempo atrás, a gente tem dois tipos básicos de meio de contraste. O meio de contraste iônico e o meio de contraste não iônico. E aí cada serviço vai ter seu protocolo. Eu dei o exemplo aqui dos extremos de idade, em um determinado serviço que eu estive presente. Se o paciente tinha extremo de idade, ele utilizava sempre o meio de contraste não iônico, porque ele tem menor grau de agressividade à homeostase do ser humano. Então, ele tem também aí, nessa situação, como conclusão lógica, uma menor proporção de reações alérgicas recorrentes. Ele tem uma melhora no quadro de reação alérgica porque ele diminui a possibilidade de que elas aconteçam, seja qualquer tipo de reação adversa que a gente possa imaginar. Outra coisa que eu tenho que ter em mente é que a injeção rápida, de forma imediata, o que a gente chama de injeção em bolos, que já chegou e já injetou, é preferencial em relação à infusão lenta. Eu só vou fazer infusão lenta ali em torno de 1,5 ml por segundo se o meu paciente tem risco de extravasamento. Aí não compensa, porque o extravasar do meio de contraste vai ser um evento pior do que uma perca de imagem.
E eu tenho que lembrar também que pacientes com patologias pélvicas, que eu preciso de diferenciação, eu preciso de demonstrar com mais clareza que estrutura é aquela, sempre vai ter o uso do meio de contraste. E aí quem determina isso aí, se não vier descrito no pedido médico, é a perícia do técnico que está lá no momento. E aí a anamnese se torna fundamental também neste ponto. Se eu tenho indício de que essa patologia que está lá na pelve do paciente, além de ser uma patologia convencional, ela ainda é neoplásica, uma patologia que traz desconforto, ela ainda é uma patologia neoplásica, aí não tem nem o que pensar. Falou em neoplasia, é indicativo do meio de contraste, correto? Na próxima aula eu falo mais sobre isso, sobre que indicações para o meio de contraste eu vou ter, quais as indicações de uso. Hoje a gente estourou o tempinho da gente aí de 30 minutos e vamos cuidar aí nessa próxima fase para ver melhor quais são as indicações para o uso do meio de contraste.